Hoje eu vou contar uma história para vocês. E ela pode mudar a forma como você enxerga o dinheiro, suas escolhas financeiras e principalmente a forma como você julga as decisões das outras pessoas. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Christian, sou psicólogo e aqui eu busco trazer assuntos relacionados à psicologia e dinheiro. Com certeza você já ouviu alguém fazer alguma coisa muito maluca com dinheiro, mas hoje eu vou mostrar para vocês o que acontece por trás dessas decisões. Por que as pessoas fazem isso? Com certeza você já ouviu falar dos diversos tipos de geração. Temos a geração Z, a geração X e enfim, muitas outras gerações. E essas gerações, elas tiveram formas diferentes de lidar com o dinheiro. Por exemplo, as gerações mais recentes possivelmente utilizam muito o Pix. Quase não utilizam mais a moeda física. Talvez os mais velhos ainda utilizem o dinheiro, cheque, enfim, outras formas de fazer transferências. O que eu quero que você entenda é que pessoas nasceram em culturas diferentes, classes econômicas diferentes, países diferentes, partes diferentes do mundo, em contextos específicos, culturais, sociais e econômicos de cada local. E além disso, também conviveram com mercados de trabalho diferentes. O mercado de trabalho brasileiro, ele é diferente do mercado de trabalho argentino, por exemplo. Existem incentivos diferentes e até mesmo um certo grau de sorte para cada pessoa. Mas e o que isso significa? Significa que fomos criados de formas diferentes e isso moldou a nossa personalidade. Pessoas de diferentes gerações, criadas por pais diferentes, vivendo realidades econômicas e culturais distintas. Essas pessoas vão ter visões diferentes sobre o dinheiro. E aí o que para você pode parecer maluquice, não. Para outra pessoa pode ser normal. Não é à toa que temos tipos diferentes de investidores. Investidores que são mais voltados a comprar criptomoedas, por exemplo. Outros investidores que possuem apenas fundos imobiliários. Outros que preferem mesclar, comprando ações e fundos imobiliários. Tem aqueles que vão preferir investir apenas no exterior. Me conta aqui nos comentários qual é o seu tipo de investidor. Mas preste atenção, eu vou trazer um exemplo mais prático para você entender isso, como que isso funciona. Imagine uma criança que cresceu em um bairro muito pobre, onde cada refeição era uma conquista. Essa pessoa possivelmente ela vai valorizar cada centavo que ela ganhar, evitando correr riscos porque ela viveu uma infância muito restrita ao dinheiro. Ou seja, a tendência é que ela seja uma pessoa que tenha muito medo de gastar, de consumir. Afinal de contas, ela se desenvolveu com um modelo de muita economia. Ela precisava guardar tudo aquilo que ela conseguia. Agora vamos mudar o exemplo. Imagine o filho de uma pessoa muito rica, um banqueiro, por exemplo. Ele foi criado em um ambiente de fartura e segurança. Ele tinha sempre muito dinheiro. Os pais dele tinham sempre muito dinheiro. Ele vai construindo uma visão de abundância. Ele não tem aquela coisa de restrição ao dinheiro e tudo aquilo que o dinheiro pode trazer. Essa pessoa pode se desenvolver, essa criança pode se desenvolver, se tornar um adulto que tende a correr mais riscos, porque ele nunca viveu o perigo de não ter dinheiro. Não ter dinheiro para comprar o seu alimento, por exemplo, como foi o exemplo anterior. Um outro exemplo bem legal pode ser assim, quem conviveu aqui no Brasil na época da inflação, que tinha uma inflação muito alta, imagine só, para essa pessoa, ela criou uma certa cicatriz cerebral, onde que era errado ela guardar o dinheiro, porque no dia seguinte os produtos poderiam estar muito mais caros. Ou seja, ela não criou uma mente, uma visão de investir, de poupar, e sim de gastar aquele dinheiro, porque cada dia que passava, esse dinheiro valia muito menos do que o dia anterior. Conseguiram entender? Isso vai ser totalmente diferente para pessoas que viveram em países mais estáveis, com inflações estáveis. A pessoa vai se sentir mais tranquila.
Mas veja bem, uma pessoa que viveu, por exemplo, a pandemia em 2020, que as cotações caíram cerca de 30, 40, 50% aqui na Bolsa Brasileira. Quem não conseguiu suportar todas essas quedas e acabou vendendo seus ativos no prejuízo, pode viver para o resto da vida com um medo muito intenso de perder o restante do seu dinheiro, por exemplo. Afinal de contas, isso gera uma sensação muito ruim. Foi um impacto muito profundo. Foi algo muito forte. Agora, imagine aquelas pessoas que começaram a investir em 1990, por exemplo, quando a indústria da tecnologia nos Estados Unidos teve um salto tecnológico muito grande, as cotações explodiram muito, subiram muito. O que essa pessoa imagina? Isso pode se repetir. E esse ciclo tende a se repetir. Essa pessoa ela vai acreditar nesse poder econômico das empresas, diferente da pessoa que conviveu na pandemia e não conseguiu suportar as quedas. Essas diferenças elas não são apenas individuais, elas também são geográficas, de país para país. Por exemplo, os australianos, eles passaram por 30 anos sem nenhum tipo de crise, recessão e nem nada. Pô, essa pessoa não tem nenhum exemplo de algo ruim. Essa pessoa tende a se sentir muito mais confiante, mais confortável. Afinal de contas, ela nunca presenciou algo ruim nos seus investimentos. Por outro lado, nossos irmãos argentinos, que viveram já diversas crises cambiais e muita instabilidade, eles podem ter o hábito de acumular bens materiais, como ouro, por exemplo, ou imóveis, em vez de eles confiarem no sistema bancário do seu país. Por exemplo, é o que a gente está vivendo agora, né? A moeda argentina está se valorizando muito. No último ano, foi uma das moedas que mais se valorizou, em comparação com a nossa moeda brasileira, que ano após ano vem se desvalorizando. Mas e o que tudo isso significa? Bom, as suas experiências financeiras elas não vão representar nada, significativamente nada, quanto ao dinheiro que é movimentado no mundo. Porém, todas as suas experiências pessoais elas vão moldar cerca de 80% da forma como que você acha que o mundo funciona. Na sua cabeça, você imagina que o mundo funciona de determinada forma, que o dinheiro funciona de determinada forma. Isso significa que pessoas com o mesmo grau de inteligência, por exemplo, elas vão ter escolhas diferentes. Inclusive, ambas podem discordar totalmente sobre investimentos. Uma delas pode priorizar muito mais risco. A outra pode priorizar muito mais segurança. Um pode querer só investir em ações. O outro pode querer só investir em ouro. Não é à toa que boa parte dos investidores brasileiros eles começaram a entrar nos últimos anos. A visão sobre investimentos na renda variável ela tem mudado nos últimos anos. Isso faz com que cada vez mais pessoas mais novas, por exemplo, já temos muitos adolescentes com 17, 18, 20 anos, já pensando em investir. A grande maioria talvez fique aqui na casa dos 30 anos, que não teve acesso a essas informações quando era mais novo e, consequentemente, começou a investir mais tarde. Até porque existia uma visão que bolsa de valores, por exemplo, era muito ruim, que ninguém ganhava dinheiro na bolsa de valores, que se você comprasse ações, você ia perder todo o teu dinheiro. Então, tinha essas visões assim que foram sendo desmistificadas nos últimos anos, fazendo com que culturalmente adolescentes, jovens, adultos comecem a investir cada vez mais cedo. Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, onde muitas pessoas, acho que é um percentual muito grande da população, agora não lembro de cabeça, porém, muita gente investe na renda variável lá nos Estados Unidos. No Brasil, a gente está engatinhando nisso ainda. E com essa instabilidade política e econômica, acaba repelindo um pouco esses investidores. Afinal de contas, as pessoas acreditam que colocar o seu dinheiro na bolsa, na renda variável, elas tendem muito mais a perder do que ganhar. Isso afasta novos investidores. É muito comum, se a gente for analisar vídeos de um mês atrás, por exemplo, quando as pessoas, os youtubers, estavam falando sobre fundos imobiliários,
Se você pegar um vídeo antigo, você vai encontrar muitos comentários, assim, ó, criticando demais quem estava investindo em fundos imobiliários. Agora, pega um vídeo desses e compara com um vídeo já de hoje, um mês atrás, para agora. Sumiram praticamente todas essas pessoas. E o que eu mais ouvia falar: ah, os fundos vão cair mais, vai cair mais, vai cair mais, vai cair mais. Normalmente o mercado tende a antecipar movimentos. E o que aconteceu? Caiu muito, agora está tendo uma correção. Corrigiu, pode ser que volte a cair. Não sabemos. Nunca vamos saber o que vai acontecer no cenário macro nos próximos meses. Pode ter uma notícia saindo amanhã, os FIIs decolarem e aí você perdeu a oportunidade, porque a sua construção, a sua história disse para você esperar porque ia cair mais, enquanto que algumas pessoas acabaram comprando nas quedas que ocorreram há um mês atrás, basicamente. Por isso, antes de você questionar as decisões financeiras de outras pessoas, lembre-se, a gente é fruto do que a gente viveu, da nossa cultura, dos nossos pais, do que a gente teve na infância, do que a gente não teve. As experiências nos moldam e é elas que ditam como vamos reagir a determinadas situações ao longo da nossa vida. Ninguém é maluco, somos apenas fruto da nossa história. Pergunto para vocês, qual é a sua história com dinheiro? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, eu deixo aqui no card um outro vídeo falando sobre aspectos psicológicos. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. E é isso aí, tamo junto. A gente se vê. Até a próxima.